Este foi aqui acho que foi de facto aqui, dar os parabéns à BPI e à Vida Imobiliária, porque este programa, até agora pelo menos, foi muito interessante e de facto todas as intervenções que aqui tivemos, a forma como se complementaram, fomos aqui de diferentes temas, uma visão também internacional muito, muito importante, porque este mercado, enfim, há 20 anos era um mercado, às vezes eu digo assim a brincar, era um mercado de nativos para nativos, e agora já não é um mercado de nativos para nativos, é um mercado que se globalizou, que se abriu ao mundo e que se transformou profundamente em função disso. Também acho que vale a pena aqui um bocadinho tirar partido desses contributos. Mas, de facto, é aqui um bocadinho um certo paradoxo, porque o mercado, de facto, tem tido um desempenho ótimo, teve um grande crescimento, teve uma grande recuperação no número de vendas, o ano de 2024, agora estabilizou um bocadinho. Eu sei que o INE veio dizer que desceu, eu posso antecipar com os dados de maio que, entretanto, já estabilizou, portanto, houve uma correção no número de transações de habitação no primeiro trimestre, porque basicamente o quarto trimestre também foi atípico. Digamos que aconteceu com a pandemia um pouco a mesma coisa, no fim da pandemia houve uma acumulação de vendas, depois corrigiu, portanto, o mercado, apesar disso, segue com muita força. E isso vê-se nos preços, portanto, de facto, os preços, aqui já se falou, que resultam do desequilíbrio que existe na pressão de procura face à oferta. Ricardo Sousa, portanto, o mercado está otimista, qual é que é o sentimento? A mediação fala com o comprador, portanto, qual é que é o sentimento do lado dos compradores e das famílias? Muito boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Parabéns pela organização, uma vez mais, aqui batermos recordes. E é um sinal que o mercado, de facto, está otimista. Eu acho que esta sala também reflete isso. Nós, na mediação imobiliária, temos essa vantagem. Nós somos o pulso do mercado. Temos esse contacto diário com quem compra, com as famílias que vendem. Vimos no painel anterior e nós acompanhamos que este é um mercado que está a ser movido pelo usado, as transações das pessoas que estão a vender as suas casas para comprarem novas casas e, de facto, estamos a ver um otimismo por parte das pessoas. As pessoas estão a ir ao mercado com confiança para procurar a sua casa, para comprar a sua casa. Estamos com um dado bastante relevante para nós, novo. Temos mais créditos aprovados do que o ritmo que estamos a vender de casa. Ou seja, o pipeline é bastante alto. A questão é que qual desses créditos foram aprovados vão ser convertidos em transações, se há casa para fazer esse match. E neste momento, o que é que nós estamos a ver? Por um lado, porque é que é esta confiança e estamos a sentir isto? Mercado de emprego, penso que já foi falado aqui, temos muita confiança no mercado de trabalho, e isso faz com que as pessoas, as famílias, venham ao mercado com confiança para comprar as suas casas. A nível de crédito à habitação, não só estamos com um custo de crédito baixo, as taxas estão bastante atrativas, e estamos com a banca portuguesa a financiar. Nós estamos neste momento a fazer em Portugal novo crédito, excluindo transferências e renegociações, praticamente 2 mil milhões por mês. Este é um número muito alto para aquilo que é a nossa realidade e que permite que o mercado avance e que tenhamos essa confiança. Temos a evolução demográfica com um saldo migratório positivo, temos a população ativa em número recorde e isto obviamente cria um otimismo de curto prazo. Penso que a questão principal, mais do que se há otimismo no mercado, é se é justificado esse otimismo, com base nestas premissas que, nas circunstâncias atuais, estão a permitir que as pessoas venham ao mercado para comprar, para vender e um movimento. A nossa preocupação com o contacto que temos com as pessoas é se, de facto, há condições para sustentar este mercado muito mais tempo e quais são os riscos para nós aqui na sala que o mercado possa quebrar. Não porque não haja procura, acho que a procura tem todos os motivos para continuar e há todo o racional por trás que justifica, vamos ter procura, mas este dado que nós temos, que é tanto crédito aprovado, mas não está a ser concretizado porque não há a casa que faça esse match entre a taxa de esforço e a LTV necessária para concretizar. Há oferta, eu aqui tendo a discordar com a ideia que não há casas para vender, há muita casa para vender, por isso é que se estão a vender, é porque elas existem para ser vendidas. O grande desafio que temos é que as casas não estão onde as pessoas precisam de comprar com o poder de compra que têm. Eu não consigo comprar a casa que existe neste mercado onde eu preciso.
isto cria um desequilíbrio. E o grande risco que nós temos, que nós podíamos ter aqui a mobilidade e os transportes públicos como fator de ajuda ou facilitador para o acesso à habitação, e de facto não temos uma rede de transportes públicos de mobilidade urbana que seja parte da solução, muito pelo contrário, agrava o problema do acesso à habitação, que é aproximar as casas a preços acessíveis das pessoas e de onde as pessoas trabalham. Quando vemos agora, quer os nossos dados, quer os do INE, apontarem para uma valorização de 16% em termos anuais, quer dizer, como é que isto é interpretado, quer pelo lado de compradores e vendedores, porque por um lado é ótimo, porque há uma valorização, por outro lado gera um certo sentimento de imprevisibilidade. Como é que as famílias reagem? O que estamos a ver, e temos conversado sobre isso, e os vossos dados mostram isso mesmo, é que não é Lisboa que está a aumentar os preços, não é? São os mercados periféricos e as cidades secundárias. O que nós estamos a ver na 121 são os nossos clientes à procura das soluções de habitação que podem comprar e começam-se a deslocar para os concelhos onde, de facto, ainda existe uma oferta com esses valores que tinha uma base de saída muito mais baixa, e estamos a ver essas valorizações. E esse é que é o grande risco, não é? Porque estamos neste momento com o mercado, de uma forma transversal, a subir o valor médio de transação, e até quando é que as pessoas vão ter capacidade de acompanhar estas subidas, e este é o risco de quebra do mercado. É essa taxa de esforço que já está bem acima do que nós registramos em Espanha, até quando é que as pessoas vão continuar a esticar para conseguir comprar, até quando as pessoas vão se afastar do seu centro de trabalho ou de proximidade com a família para continuar a comprar, e sobretudo, e volto a insistir no ponto dos transportes públicos, quando não temos uma rede de transportes públicos que aproxime não a distância, mas em tempo, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu tenho a minha família. Muito bem. Obrigado. Enfim, este painel pode ter aqui um certo pendor para a habitação, mas, em todo caso, era importante olhar para outros segmentos, olhar o mercado mais transversalmente. E eu perguntava ao Miguel Santana se, do ponto de vista dos outros segmentos de retalho, também de escritórios, também se há um bocadinho este sentimento positivo de procura, de possibilidade de valorização. Eu acho que o sentimento de procura está cá, está presente. Nós, pela experiência que temos, e hoje temos talvez um projeto que não é típico, não é? É um projeto um pouco atípico pela sua dimensão, e temos todos os receios normais do investidor imobiliário. O que temos sentido é realmente a procura existe e, portanto, ela é confirmada até por estudos, portanto, vemos alguma compressão de asilos nos escritórios, no retalho, e no retalho especialmente no High Street, não é? E, portanto, ela está cá. Obviamente acho que somos cada vez mais resilientes, não é? Porque hoje em dia passamos o serão a ver guerras ao vivo, não é? Vamos ver, hoje à noite, o que é que acontece. Hoje em dia, falar em escritórios, em qualquer mercado, se estivéssemos aqui a fazer uma eu conferência... Eu vou lá chegar. Portanto, o mercado de escritórios é realmente diferente, eu diria, ao nosso. Portanto, nós, neste momento, temos dados sustentados, de experiência nossa, que o mercado de Lisboa de escritórios está ativo. Está ativo, as rendas estão a subir e, portanto, consequentemente, as ilhas irão descer, e temos esta experiência. Mas Lisboa, bem localizado, bons escritórios, e não são só os nossos, não estou a pensar só no nosso projeto, há dados objetivos que o mercado existe e está para ficar. Obviamente que estamos a apanhar a adaptação que as empresas estão a ter do pós-Covid, as novas maneiras de trabalhar, o trabalho remoto, e o escritório continua. Houve uma altura que se dizia que talvez não, eu nunca concordei com isso, o escritório continua a ser o centro nevrálgico das empresas. Portanto, o escritório tem que existir, as pessoas têm que comunicar, as pessoas têm que estar juntas e, portanto, o que nós notamos é que o mercado está cá. Mas quer dizer, há características específicas do nosso mercado, há uma lacuna de oferta, porque realmente internacionalmente há quase uma aversão atualmente dos investidores em relação ao mercado de escritórios. Diria que em muitas geografias não é um tipo de ativo que esteja a atrair muito investimento. No caso português, parece que, quer do lado da ocupação, quer do lado de investimento, há esse apetite. É por falta de oferta? É por falta de oferta. Havia uma lacuna, não é? Há uma lacuna de qualidade dos espaços, da localização dos espaços, da acessibilidade aos espaços. Portanto, estamos claramente a ver um puxar para o centro da cidade, um puxar para Lisboa,
Talvez o sentimento, obviamente, não é o mesmo se formos pelos eixos de Tagus Parque, por aí fora, não é o mesmo, mas para Lisboa isso está a acontecer, ou seja, os outros escritórios, não acompanho tanto o que é que estará a passar nos arredores, mas claramente há uma centralização à procura de qualidade, espaços muito... Porquê? Porque o que também as empresas já perceberam é que têm que atrair as pessoas para os escritórios. E, portanto, ou têm espaços com qualidade, com serviços... Seria uma característica, quer em Portugal, quer internacionalmente. Portanto, ou seja, seria uma circunstância não específica nossa. Mas eu também penso que, em termos internacionais, as coisas irão mudar. Talvez mais lento, porque a oferta lá é muito grande e, portanto, a crise afetou muitos. Portanto, a vacancy ficou enorme em grandes zonas e, portanto, é mais difícil de recuperar. Agora, que os escritórios acho que são uma necessidade, não me parece ter dúvidas. Posso estar enganado, mas também daqui a 10 anos estou reformado, depois logo se vê. O Tiago Herói, pelo lado da East Bank, também ainda mantendo um bocadinho no imobiliário comercial. Que sentimento, Tiago, é que consegue transmitir de procura, de tendência de rendas, também um bocado na ótica do retalho? Eu acho que nós... Olá, boa tarde a todos. Eu acho que nós estamos todos um bocadinho a viver... Enfim, tivemos aqui 10 anos de crescimento e o mercado está bom, Portugal está bom. Eu acho que nós não devemos estar alheios. Eu gostei muito dos painéis anteriores, nomeadamente o último, em que ressalta, de facto, o nosso problema é não estarmos a aproveitar este momento para resolver o problema real, que é pessoas que precisam de casa, algumas pessoas que precisam de casa, e nós queremos construir. Nós temos, enfim, nós vivemos, somos um bocadinho diferentes, porque construímos para arrendamento, estamos muito perto dos Estados Unidos, ou seja, eu estou semanalmente a ouvir o que é que se passa nos Estados Unidos, portanto o mundo lá fora está pior, está mau. No Portugal está a viver também disso e está a beneficiar com isso. Eu acho que o retalho está bem. Nós estamos a fazer, neste momento, estamos a investir mais do que alguma vez tivemos nos últimos anos, aqui em Lisboa. Estamos a fazer escritórios, habitação, retalho e residências de estudantes. E estamos confiantes que todos esses projetos vão vingar e, confirmando o que o Miguel disse, arrendámos escritórios recentemente, a preços recorde. Estamos a arrendar também retalho e habitação. Estamos a acabar agora um projeto que é Build to Rent, de facto, que é habitação, apartamentos para arrendar. É um projeto relativamente pequeno, são 30, mas é para arrendar, só que é um segmento alto. Gostávamos também de fazer mais baixo, mas este é para um segmento alto, mas é para arrendar. E, portanto, esse mercado também queremos participar nele. Eu acho que Portugal está a viver este momento bom, tem beneficiado do resto do mundo e concordo com tudo o que foi dito anteriormente, especialmente que o imobiliário trouxe muito valor a Portugal, trouxe riqueza às famílias e não podemos pensar que o imobiliário tem que baixar de preço. Temos é que puxar, ou trabalhar naquilo que são as lacunas que existem. E, portanto, e também eu gostava de dizer que eu acho que como país nós temos que fazer mais. Ou seja, isto do público, privado, temos todos que trabalhar para que haja mais imobiliário. Porque, tanto nos escritórios, como na habitação, como no retalho, etc., há falta de produto. E, portanto, se nós conseguirmos dar a volta, fazer mais, criar condições para que isso seja feito, e concordo também com o painel anterior que foi dito que é preciso o Estado também intervir aqui com as suas ferramentas para que isto funcione, porque estamos aqui há não sei quantos anos a tentar resolver um problema, e este problema, e também devo dizer que o grande potencial negativo deste problema é Portugal ser visto lá fora, já está a ser visto como um desequilíbrio, comparado com Barcelona, etc., e uma crise social é uma coisa que pode acontecer, e é o pior que nos pode acontecer, e, portanto, temos que, de facto, resolver, e acho que nós, como promotores, enfim, das conversas que vou tendo, também estamos a tentar resolver o problema do outro lado. Nós, nos Estados Unidos, fazemos habitação social. Porquê é que não conseguimos fazer cá? Quer dizer, não se percebe. Isso está-me aqui a deixa para introduzir aqui também no painel o José Rui, a quem eu prometi que ia fazer a pergunta mais difícil, para deixar aqui mesmo em dificuldades. Mas ia pedir, quer dizer, se consegues fazer um comentário àquilo que são as medidas agora apresentadas aqui hoje, que aqui foram também comentadas pelo Sr. Secretário de Estado, olhando para este programa do Governo, perspectivas que, de facto, vamos ter aqui a resposta e o impulso que o mercado precisa para debelar esta crise da habitação. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo, pela pergunta difícil. Obrigado.
penso que as medidas, nomeadamente quando falas do Governo, estás-te a referir à questão da redução eventual do IVA nos custos de construção, será algo que, pelo que antevemos, demorará algum tempo a implementar ainda, não é? Ou seja, dependerá ainda da negociação com a União Europeia, por isso penso que de imediato é uma medida otimista que nos traz otimismo, mas que demorará algum tempo a ser implementada. Penso que nós precisamos efetivamente, de medidas imediatas do Governo e acho que, acima de tudo, nós precisamos que os nossos processos se tornem todos mais ágeis, porque quando se fala na questão do IVA da construção, está-se a querer reduzir o preço da construção, que é talvez a parcela mais relevante num plano de negócios de investimento imobiliário. Se não é no segmento baixo, seguramente é a parcela com mais peso num plano de negócios, mesmo no segmento alto será uma das duas parcelas mais elevadas. E por isso a forma para controlar o preço de construção é efetivamente os custos de contextos que estão indexados que contribuem para este custo. Ou seja, e são variados. Penso que há duas formas grandes de combater. E penso que era um tema que interessava falar aqui e que tínhamos falado. A industrialização, sem dúvida, não é? Ou seja, sem dúvida será uma forma de combater o custo da construção, mas a industrialização só funcionará quando houver também, com todos os agentes, quando o processo do desenvolvimento imobiliário passar a ser um processo que trabalhe com mais confiança entre o promotor imobiliário, o gestor de projeto, os projetistas, a construtora, e que passem a trabalhar juntos desde o início. Porque nós podemos querer diminuir os custos e colocar mais produto mais rapidamente, mas continuamos com o processo tradicional de desenvolver o projeto juntamente com o projetista anos a fios. No final, vamos consultar 15 empresas para orçamentarem este projeto. São 15 equipas comerciais. Estes custos vão de cair em algum lado, não é? Que estou a trabalhar. Chega-se ao final desse período, recebe-se as propostas, está fora de budget, vamos pedir às 15 empresas, ou às 10, ou às 5 que se afunilou para reverem tudo, volta para os projetistas. Os projetistas voltam a fazer o trabalho, sai mais caro. Ou seja, todo o processo está a sair mais caro. Até que, finalmente, se consegue adjudicar a obra e iniciar a construção. Quando se inicia a construção e se contrata, há uma desconfiança grande no mercado, queremos ter garantias bancárias durante a execução, apesar da produção andar sempre à frente da faturação, por isso, ou seja, logo isso já é uma medida de risco, de controle de risco. Queremos ter grandes garantias de boa execução, que são necessárias, mas perceber tudo isto está a contribuir para o custo da construção. E nós temos outros modelos, e temos tido casos de sucesso, e de construir a custos muito controlados, onde nós, como construtores, estamos a entrar no processo desde o início com o promotor e com os projetistas e a trabalhar em conjunto. E estamos a construir, entregar casas ao mercado, ou seja, quando acaba o projeto de execução, nós estamos prontos a começar a obra. Quando o projeto de execução é concluído, nós já no budget, porque trabalhámos, porque quem nos contratou confiava em nós, ou seja, tem que confiar, como pode confiar no outro parceiro, confiou no projetista, ou confiou no advogado, ou na empresa que lhes ia comercializar os ativos. E por isso, confiando na construtora, consegue ter um parceiro que desde o início trabalha com eles e vai orientar para o plano de negócios. Porque é que há pouco se falou dos PERs, isso foi um sucesso, os PERs na altura, e conseguiu-se pôr vários fogos no mercado, mas se nos lembrarmos, os grandes dinamizadores dos PERs, e eu ainda trabalhava na altura numa grande construtora, que estava muito envolvida também nesses PERs, foram as construtoras. Ou seja, as construtoras é que foram. Porquê? Porque sabiam orientar, sabiam orientar o custo para os custos por metro quadrado, os prédios do CDGás, porque sabiam orientar o produto para aquele custo por metro quadrado que era tabelado, não é? Ou seja, que era nivelado. E a mesma coisa, nós como construtora fazemos isto,
e por isso, ou seja, eu acho que algo que o mercado tem que mudar é a confiança e trabalhar em parceria. Mas hoje aqui uma palavra que foi usada desde logo até na intervenção da Sra. Secretária de Estado foi a questão da construção em escala. Certo. Porque, enfim, aliás, o número que comentava ao almoço, só 3% dos projetos de acordo com os dados que nós produzimos têm mais de 20 focos. Certo. Portanto, quer dizer, estamos a construir projetos, aliás, que é a reabilitação urbana, enfim, o segmento de gama alta, não é o segmento de escala, não é? Portanto, a escala aqui é uma questão importante. E eu gostava de perguntar sobre a questão da escala, mas também perguntar, associado a isso, em que idade é que estamos na era da industrialização? Se de facto já podemos dizer que o nosso mercado opera em industrialização ou enfim, é aquele palavrão que aplicamos todos nestes momentos e depois vamos todos para casa fazer a mesma coisa que fazíamos anteriormente? É verdade. Tem havido, efetivamente, nos últimos anos, várias palavras-chave do mercado, reabilitação, depois sustentabilidade, ESG, hoje em dia industrialização e construção modular. Efetivamente, o mercado, nós temos é que, como se costuma dizer, o caminho faz caminhando. Nós não podemos já e é por isso que, por vezes, as coisas não acontecem, porque quer-se logo o produto ótimo final. Não podemos viver com a ideia que, de repente, vamos ter uma casa que vem no helicóptero, pousa no terreno e está a casa pronta. E parece que queremos dar o salto logo para esse ponto. Não será. Nós temos é que usar a indústria que temos, que temos uma excelente indústria no nosso país e no mundo em geral, mas a do nosso país já é bastante suficiente para dar resposta às nossas necessidades. O exemplo, habitação. Nós estamos hoje em dia a construir cerca de 1000 fogos de habitação e todas as semanas estamos a entregar casas. Nós MAP. Pela MAP estamos a construir 1000 fogos de habitação. Nestes 1000 fogos de habitação, e com custos, lá está, conseguimos com custos bastante otimizados. Mas, dando um exemplo muito básico que toda a gente percebe, não há 1 metro quadrado de parede divisória de uma compartimentação destes fogos que não seja feita em alvenaria. Fazer uma parede de alvenaria são precisos 17 tijolos. É preciso um servente e um pedreiro a arrasar uma argamassa numa betoneira, depois transportá-la para o sítio e levar depois os tijolos para o piso 0, para o piso 1, para o piso 2, para o piso 3, para o 17, para o que seja. Ou seja, depois é preciso essa parede não ficar acabada, é preciso ser revestida. Não há na indústria sistemas, painéis, o que seja, que com as mesmas características de resistência, de término, melhores, de isolamento, e que simplesmente chegamos lá e coloquemos 1 metro quadrado que tem esta dimensão. É algo que se deve imputar mais ao promotor, ao dono de obra, ao arquiteto? É todos, ou seja, passa... Aos engenheiros não é? Portanto... Não, é todos. Por isso é que eu defendo o regime por isso é que tem que haver confiança e parceria, envolvimento de equipas. É claro, no limite a responsabilidade máxima é do promotor. Mas também ninguém tem que saber tudo, mas tem que saber socorrer de quem sabe, isso é importante. E os projetistas, ou seja, não faz sentido que o promotor defina junto dos projetistas, quando os contrata diretamente, eu quero soluções standardizadas, industrializadas. Eu posso estar a vender 200 apartamentos, mas eu quero ter 4 tipos de janelas diferentes, para quando quando eu tiver que ir executar este edifício, e eu for ao mercado, eu vou a uma fábrica e peço fazer 1000 janelas do tipo A, 1000 do B, C e 1000 do tipo D. Em vez de ter 300 Mas a nossa cultura é que quanto mais diferenciação tivermos no número de janelas tipo A, B, C e linha... É a tal standardização. Há uma questão cultural também, portanto, do lado... Mas é que tem que se adaptar ao produto que queremos. Se queremos ter um produto competitivo em termos de preço, temos que ser mais standardizados e industrializados. Se queremos ter um produto mais diferenciado, tudo acaba por ser mais diferenciado. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Ou seja, nós MAP Grupo, estamos hoje em dia a investir em vários projetos imobiliários que fomos convidados, em todos eles, fomos convidados por antigos clientes nossos para investir com eles nestes projetos imobiliários. Ou seja, somos co-investidores e vamos ser os construtores. E nós estamos, juntamente com os promotores... E o facto disso acontecer fez com que o promotor conseguisse atrair investimento conseguisse atrair com maior facilidade investimento, porque reduziu o risco e trouxe confiança ao processo, porque reduziu em grande parte o risco.
E estamos hoje em dia, ou seja, juntamente com esses promotores, a trabalhar com os projetistas desde o início, e lá está, o projeto de execução vai terminar e nós vamos conseguir começar a obra no dia a seguir com o preço por metro quadrado que está no business plan. E isso é contra as regras, não é? Portanto, em princípio, não é o mercado funcionar com convém cumprir. Isso é de acordo, é estar mais preocupado que o plano de negócios funcione. Claro. Fosse cumprido. Exatamente. Falar em incumprir, há aqui uma novidade também recente, esta reversão daquilo que era uma efetiva cimentada de IVA a 6% na reabilitação urbana. A autoridade tributária decidiu, enfim, que afinal não era passível de aplicação do IVA a 6%, quando, salvo erro, as obras não estavam dentro de Aurus. Portanto, como é que isto, perguntando ao Miguel Santana e ao Tiago Herói, como é que olham para uma circunstância destas, portanto, enfim, de tal maneira, total imprevisibilidade e total, diria, falta de possibilidade de confiança naquilo que é o Estado numa coisa tão relevante como esta circunstância. Pessoal, Tiago, se eu começo e tu rematas. Vamos lá ver. Obviamente que esta questão que se pôs com o IVA na reabilitação é o grande medo dos investidores do imobiliário que acedem ou tentam aceder a Portugal. É que hoje temos uma legislação e, de repente, nem é bem uma legislação, é uma interpretação. Por uma interpretação, o caminho desvia-se e, passado de 6 para 23, é assim mata um business plan. Pode matar um business plan. E isso é algo que realmente nós, enquanto promotores e a associação e a APPI, tudo isso, temos que lutar por isso, porque realmente é impraticável pregar estes sustos, que não são bem sustos, são dramas, com estas alterações, e ainda por cima, neste caso específico, é ardiloso. A maneira como se justifica é ardiloso e é uma interpretação. Mas gera um custo reputacional, ao fim e ao cabo, junto dos investidores. Sim, vamos lá ver. E isso, levando ao problema do IVA na construção, obviamente que o IVA da construção é uma necessidade, tem que ser baixado. Qual é o problema que eu vejo aqui? Vejo que é muito difícil. É uma medida que, quando for tomada politicamente, vamos baixar o IVA da construção, não tem efeitos imediatos. Como foi dito aqui bem no painel anterior, enquanto não houver o equilíbrio da oferta e da procura, portanto, o IVA vai baixar e ninguém no mercado vai notar. A casa custava 300, agora até custa 320. Não é? É capaz, 300 de notar, não existe, não é? É capaz de notar pelo aumento de oferta. É capaz de notar, sim, não pelos preços, mas pelo claro aumento que sim, da só que colocação demora. de produtos, Só que claro. demora. E essa demora não é compatível Sim. com o desejo tempo político, mediático, com o campo mediático. Claro. E, portanto, estamos aqui numa pescadinha rabo na boca. Cabe-nos a nós, enquanto profissionais do setor, assegurar que isso tem mesmo que acontecer. E que tem um tempo para surtir efeito. Porque vai surtir. Eu, quando chegarem os meus X6 e tiver lá, em vez de 23, tiver 6, aquilo no fim mudou. No fim mudou, o valor de venda vai mudar. Mas o anúncio... Enfim, há aqui dois IVAs, estamos a falar aqui de dois IVAs diferentes. Um é o IVA na reabilitação, até o IVA mesmo na obra nova. Mas o Tiago... Ricardo, eu acho que o principal fator, e eu concordo com o Miguel, é a instabilidade que cria. Seja o IVA, seja outra medida. Nós, nos projetos atuais, isso não nos impacta. Nos futuros, que andamos à procura de fazer, obviamente tem um impacto. E nós estamos aqui a falar o mercado está bem, nós estamos a querer fazer mais coisas para resolver um problema de mais habitação. E eu gostava de comparar, só dar a entender que o mercado para venda e o mercado para arrendamento, estas mexidas, esta instabilidade, afeta muito mais o arrendamento, que é o que nós queremos fazer. Nós estamos num mercado em que está a produzir muito para venda, nós já temos um mercado em que as famílias já têm cerca de 70% das casas, que é irregular ou é diferente relativamente a outros países. Queremos fazer mais arrendamento porque é mais sustentável, permite mais mobilidade das famílias, permite mexer. E estas medidas, exatamente esta noção de que as leis se alteram, seja o IVA, seja a lei do arrendamento, o que seja, as mexidas, eu acho que obviamente deve haver mexidas para melhorar as coisas. Agora também tem que haver estabilidade. E os investidores, que nós queremos que entrem no mercado e que façam mais habitação, nomeadamente para arrendamento, o arrendamento é no longo prazo. E, portanto, quem está a fazer para
para vender, tem ali um período limitado em que vai transacionar o imóvel. Quem está a fazer para arrendamento vai ficar sobre ele. As pessoas conhecem esse banco, começou a comprar edifícios há 25 anos no preço real e, portanto, tem imóveis, já passou por uma crise. E, portanto, nós queremos estabilidade. Nós, neste momento, eu acho que estamos num período de estabilidade, desde 2014 para cá, estamos a viver esse período e, portanto, não se cria instabilidade. Eu acho que uma das coisas que é importante é que o Estado regule, inspecione, garanta que não se estão a fazer ilegalidades, mas mantenha a tranquilidade e mantenha o framework para depois nós trabalharmos. E o produto aparece. Aqui só aproveitar o tema da instabilidade, porque, enfim, não faltam fontes de instabilidade. Portanto, nós somos sensíveis às nossas, mas é algo que está muito bem distribuído pelo mundo e de forma até bastante, se calhar, mais severa em outros estados do que cá. E vocês têm uma ligação grande ao mercado norte-americano e, portanto, que é hoje em dia, como hoje aqui já foi dito de manhã, uma fonte de instabilidade. Portanto, de repente, o nosso parceiro, que era a fonte de estabilidade, tornou-se o inverso. Como é que, na vossa experiência, como é que vocês olham para a nossa relação com os Estados Unidos em termos de atração de capital e também na atração de procura? E nos dados que nós trabalhamos aqui, em específico de Lisboa, vemos que Lisboa é um refúgio do ponto de vista dos compradores finais, não estou a falar de investidores, de compradores finais é um refúgio. Basta, quando há uma instabilidade numa origem qualquer, no mercado, é esperar algum tempo e começam a surgir os compradores em Lisboa. E o mix vai alterando. É interessante porque, por exemplo, acabou o Visto Gold, o RNH também acabou, e o volume de compradores estrangeiros em Lisboa mantém-se muito estável, mas a composição é diferente. Temos menos chineses, temos os franceses muito estáveis e depois temos mais norte-americanos. Com a experiência que tens sobre os norte-americanos, que perspectiva é que nós podemos ter de que, apesar de tudo, esta estabilidade pode ser também uma oportunidade para Portugal, ou isso é um mito ao qual nos queremos agarrar? Eu acho que é bom que olhemos para os Estados Unidos. Normalmente o que acontece lá vem para cá. Nós vivemos internamente, vivemos com informação muito regular e, portanto, também temos a instabilidade de uma economia instável, que apesar de tudo é a maior economia, já foi aqui dito de manhã, temos que olhar para ela, temos que perceber que os Estados Unidos têm crescido acima da Europa nos últimos 20 anos e vão continuar a crescer. E eu acho que mas vamos ter compradores norte-americanos, que vamos ter mais compradores, é a expectativa que vocês têm? Eles estão aí, nós vamos constatando isso todos os dias. Sim. Eu acho que Portugal está numa fase, ou ganhou um estatuto, em que é olhado como outras grandes cidades europeias e do mundo. Ainda recentemente estava a haver um índice global da paz, passou Portugal do 8º para 7º lugar, portanto traz mais confiança. O mercado americano há que distinguir as grandes cidades e as pequenas cidades. Mas é evidente que nós estamos neste momento começámos a construção de um edifício que é a primeira grua em Washington DC nos últimos 3 anos. E é um edifício, por acaso, do arquiteto Souto Moura, um edifício de habitação também, mas como é que se diz? É único. E nós cá nós olhamos para as nossas cidades e temos muitas gruas. E, portanto, há que manter essa dinâmica. E nós, neste momento, estamos muito mais estáveis do que estávamos há 10 anos atrás. Quer dizer, já não se fala, já não são os chineses, já não são os ingleses, quer dizer, temos o mundo inteiro a olhar para nós. Quando se fala dos americanos, tem que se falar dos canadianos. Nós identificamos cerca de 70 nacionalidades a comprar em Lisboa. Sim. Portanto, é uma diversidade no nosso mercado, imensa. nós lutamos, nós como temos um projeto que é um bocadinho também de bairro e tentamos o equilíbrio, tentamos que os portugueses se mantenham e que se mantenha uma harmonia entre vários setores de mercado, etc. Notamos muita pressão de estrangeiros a vir para Portugal e eu acho que o que nós temos que fazer também é proteger esta paz social. Não vem só de construir casas para as pessoas que precisam de entrar, para as pessoas mais velhas, para os estudantes, para as pessoas que estão a casar e a começar a vida, mas também para os portugueses que estão a viver, que os bairros não se tornem todos Disneylândia, porque acho que isso devemos contrariar isso. E, portanto, devemos cada vez mais pressão de estrangeiros a comprar casas e a querer viver para Portugal. Não é só vir para cá passar uns tempos, também vêm os nómadas, etc. Mas essa pressão eu vejo que não para, se não me engano, até está a crescer. Muito bem. Aqui, para terminar, temos aqui só um par de segundos. Em desafio aqui para o Ricardo Sousa, abres e fechas. Como é que hoje aqui uma das declarações mais interessantes, para mim, pelo menos, foi a indicação do lado do Banco BCP de que, se não fossem as regras do Banco de Portugal, estaria disponível para fazer financiamento a 100% de crédito à habitação. E, portanto, há muito este tema da questão dos jovens, a questão de que agora os jovens estão a impulsionar os preços.
primeiro comentário, como é que tu vês o comportamento e a importância da garantia para os jovens e como é que vias uma abertura, enfim, que é teórica, porque certamente não vai acontecer, do ponto de vista da maior flexibilização do crédito à habitação? Eu penso que a grande aprendizagem que tivemos da crise anterior para esta é a responsabilidade que todos os operadores devem ter. Acredito que as medidas macroprudenciais existentes são positivas para estabilizar o mercado e, sobretudo, para proteger as pessoas, porque há um grande desconhecimento por parte dos nossos clientes, quem compra casas, sobre a sua verdadeira capacidade financeira, sobre as suas responsabilidades que assumem, e acredito que as macroprudenciais fazem sentido manter-se. Tem que haver alguns ajustes, falámos muito na alteração da taxa estressada, que 3% era exagerado e agora foi ajustada para 1%, penso que podia reduzir mais nesta fase, mas eu não vejo os 100% como a solução. Até porque a garantia pública, e se falarmos de direito, estamos a vender mais casas a jovens? Estamos. É por causa das medidas que o Estado implementou? Não. Porque as medidas que o Estado implementou está a facilitar a quem já podia comprar. Tem mais poupança, porque sou isento de imposto de selo e dos impostos. Mas os jovens que não tinham poupança não tinham acesso ao crédito. Porque a questão não é os 100%, é a taxa de esforço. Se o meu rendimento é o que é, eu posso comprar a casa que posso comprar. O valor da casa que eu posso comprar, se é até 150 mil euros, essa casa não existe atualmente. E não existe onde eles querem comprar. Portanto, o que é que nós estamos a ver? E eu acho que essa é a grande oportunidade para os próximos anos. Nós temos uma cultura de proprietários, já foi falado aqui. A maioria dos portugueses tem a casa própria e casa própria paga. Muitos portugueses têm segunda habitação e temos uma cultura de família. E o que é que nós estamos a ver? Os jovens estão a comprar casa com o apoio da sua família. E este é que vai ser o motor que vai permitir, e que está a permitir que os jovens comprem a sua casa, que é com o apoio da sua família, não é com a garantia pública. Porque o jovem precisa da garantia pública e pede os 100%. Nós temos muitos créditos desses aprovados. Não temos casa que encaixe com o valor que ele pode adquirir e com a taxa e a prestação mensal que ele pode ter. Portanto, a questão não é os 100%. Nós temos um problema estrutural em Portugal, que é os baixos rendimentos das famílias, dos jovens em particular, a precariedade laboral dos jovens, e esse é o fator crítico. As pessoas não têm um contrato de trabalho. E a falta do mercado de arrendamento, que é a porta natural. Nós fizemos um estudo recentemente dos jovens. E os jovens entre 18 e 35 anos, 80% quer comprar casa, não é arrendar, quer comprar casa nos próximos 5 anos. Portanto, o mercado é gigante. Porquê é que isto acontece? Concordo contigo, porque não há um mercado de arrendamento. Claro. Se houvesse um mercado de arrendamento institucional a funcionar com escala, com uma oferta ajustada àquilo que é o poder de compra dos portugueses e dos jovens, e flexível, porque o jovem não quer uma casa ou arrendar uma casa para viver lá, ele quer arrendar uma casa para um período de tempo da sua vida. Um contrato relativamente curto. Bem, eu não sinto ainda aqui a pressão de António Gil Machado, portanto vou manter-me a elaborar até que sinta pressão do Gil. Estamos à vontade. Tiago, posso só dizer uma coisa? Eu acho que este é o exemplo. Acho que o mercado tem que funcionar por si, tem que deixar o mercado funcionar. E, de facto, o mercado de arrendamento era uma solução ideal para além de fazer mais casas, que é necessário, sim, senhor, é pôr o mercado a funcionar. Este é o exemplo de uma medida, enfim, vocês terão melhor informação que eu, a informação que eu tenho é que houve muitos estrangeiros a aproveitar desta garantia do Estado. Quer dizer, isto é uma medida que foi pensada, com certeza, uma medida única, é tipo um penso rápido, e depois não está, por um lado, a ser necessário, porque há muito crédito. Agora, os bancos têm dinheiro para emprestar. Se o mercado deixar o mercado funcionar e se criar incentivos para que os promotores façam mais habitação, para que o mercado de arrendamento funcione, depois os bancos têm o dinheiro e vão aplicá-lo, os promotores têm capacidade e vão fazer as casas. Portanto, é aquelas coisas, medidas destas pontuais, assim, tipo penso rápido, eu acho que são um bocadinho inúteis às vezes. Não resolve. Então, fico muito grato pelos vossos testemunhos, eu peço uma salva de palmas para o painel. Muito obrigado.